Esse vídeo é sobre masculinidade e o que a gente vem entendendo sobre isso e o que tá sendo esse homem que tem se visto em desconstrução atualmente. Bem-vindos, bem-vindas ao novo canal do Desencaixe, agora no YouTube. E aqui a gente vai usar para falar um pouco de alguns assuntos um pouco mais aprofundadamente e para poder ter esse contato mais próximo também, além do textão do Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, pode ir lá, é @odesencaixe, e lá tem um monte de assunto, vários textos sobre assuntos diversos para a gente repensar alguns sensos comuns que a gente tem e debater também algumas questões sociais que a gente vem enfrentando. Primeiro eu quero começar falando que a gente vai pegar aqui como início o clipe do Thiago York e a música dele que chama Masculinidade, que foi da onde surgiu toda essa questão que eu resolvi fazer um vídeo sobre. Mas é para entender que tudo aqui que eu trago como exemplo não é para falar sobre a pessoa, mas sobre o que isso reflete no que a gente vive atualmente e os desdobramentos que a gente pode ter a partir daí. Quando eu vi esse vídeo, eu fui assistir porque eu vi pessoas falando muito bem e eu olhei pra ele e falei, tá, discutir masculinidade e tudo mais, mas eu percebi que tinha um incômodo do começo ao fim, com aquele alertinha de, olha só, o esquerdo macho vindo aí. E aí logo em seguida eu já comecei a pensar sobre, será que eu tava sendo chata demais? Crítica demais? Será que outras pessoas estavam pensando igual a mim? Ou realmente a minha paciência pro homem já acabou e qualquer coisa que fizerem eu vou achar tudo uma grande merda? Então eu acho muito importante a gente discutir isso, porque assim, às vezes a gente vê alguma coisa, a gente tá tão rodeado de coisas ruins, a gente realmente tem que fazer a crítica e olhar para essas coisas. Só que é tanta coisa que chega um momento que a gente começa a achar que nós mesmos estamos sendo chatas. Então eu acho muito importante a gente ter isso em mente. E depois eu fui perceber que outras pessoas tiveram a mesma sensação de, nossa, mas será que eu tô sendo crítica demais? Será que eu tô sendo muito... Então eu acho muito importante que a gente possa ter essa reflexão de assim, um homem, se ele fosse criticar, ele ia parar 2 segundos pra falar assim, não, será que tá fazendo sentido essa minha crítica ou não? Porque é muito comum que nós mulheres nos sintamos assim, sempre como se a gente estivesse falando alguma besteira muito grande e sempre duvidando daquilo que vem à sua mente. E aí, né, essa coisa assim de eu vi as pessoas falarem muito rápido, que era muito bom e tudo mais. E pra gente pensar um pouco sobre isso, né, eu falei sobre isso na morte da Marília Mendonça, que as pessoas fizeram depoimentos muito rápidos, e eu discuti um pouco sobre isso nos stories, sobre essa questão das pessoas não terem tempo de elaborar aquilo que aconteceu e já presta seu depoimento, já coloca a sua opinião sobre. E pra mim isso foi exatamente o que aconteceu com esse vídeo do Thiago, que expressa ali como as pessoas olham, acham perfeito ou acham horrível, tudo muito de imediato e já dão sua opinião. Então o que eu vi foi assim, pouco tempo depois do clipe ser lançado e as pessoas já falando como era magnífico. Então assim, será que é tão magnífico assim? E será que não é um pouco perigoso a gente sair concluindo coisas de forma tão rápida, sem ter o tempo necessário pra gente entender um pouco mais a fundo o que aquilo reflete? Eu acho isso um problema bem grande na rede social, é uma coisa que acontece muito. Então, assim, fica esse alerta de que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais antes de glorificar demais alguma coisa ou detonar. Pra depois de um tempo poder dar uma opinião, se é que deve dar opinião, mas se for dar uma opinião um pouco mais pensada, um pouco mais estruturada e aprofundada e reflexiva. Eu já discuti essa questão num texto lá antigo meu, que eu coloquei sobre essa questão do homem que é desconstruído, que é progressista, mas ainda tá muito longe do que seria importante a gente ver acontecendo. E eu acho que esse clipe é um reflexo muito bom disso, que a gente vê aquela coisa que é muito rasa, traz muitas problemáticas ali no meio, e a gente tá lá achando incrível, aplaudindo e tudo mais, mas a gente não se dá conta dos perigos que tem ali. Então, o primeiro ponto, eu acho que é muito importante, que é como que vem essa questão da masculinidade, né? A gente falar um pouco sobre isso.
Porque essa questão da masculinidade, de descobrir a masculinidade tóxica, só veio a partir do momento que os homens se deram conta de que isso é ruim pra eles, porque ter que ficar performando nesse lugar de machão, de viril, de ter força e de sempre dar conta de tudo, de não poder ser vulnerável, as pessoas os homens, né, estão se dando conta de que isso é de fato muito ruim. E é a partir daí que eles começam a fazer grupos, falar sobre e discutir essa masculinidade. Mas e sobre todas as mulheres e homens que não são héteros, né? Porque aqui a gente tá falando do homem branco hétero, né? Porque os outros homens vão ter muitas questões que já estão sendo discutidas há muito tempo, que são opressões diferentes. Mas esse homem branco hétero que veio falar sobre isso agora, sim, não tem muita gente já falando sobre isso, não tem várias mulheres, não tem vários homens que não são hétero, homens negros, trans, sabe? Tem muita gente falando sobre isso. E por que que agora o homem tá se dando conta disso? E aí o que eu acho que é muito importante de perceber que é a partir do momento que ele se coloca como protagonista. Porque mulheres estão sofrendo com a misoginia, o machismo há muito tempo, mas isso nunca importou aos homens, afinal, não era sobre eles. O que é uma visão completamente equivocada, né? Porque é completamente sobre eles, afinal eles são a causa, mas aquilo não afetava eles e se afetava de uma forma muito positiva, porque eles podem manter ali o poder e o privilégio deles. Mas por que então que quando eles se percebem como afetados por isso, é só então que eles se preocupam em falar sobre? Então a gente percebe como o homem é extremamente autocentrado e ele só vai discutir aquilo que diz respeito a ele se tá afetando ele de forma negativamente. E aí ele aparece, Thiago York e vários outros, mas essas pessoas aparecem como se estivesse falando uma grande novidade, fazendo uma coisa muito revolucionária para falar sobre, nossa, a gente percebeu que a masculinidade é péssima. Vamos falar sobre isso, masculinidade tóxica, né? Que eu vou chegar lá na questão da masculinidade. Então, que problemático que é isso? Perceber como os homens têm uma questão extremamente narcisista aí de só falar sobre aquilo que diz respeito a eles. E aí é muito louco que tanto nesses grupos para debater masculinidade tóxica e mesmo no clipe, a gente pode perceber ali que é um clipe de 6 minutos, né, em Thiago York, só ele aparece, ele podia ter trazido vários homens, ele podia ter trazido inclusive mulheres, mas não, é um vídeo apenas deles, 6 minutos dele, com a música dele, com a voz dele, com a letra dele. E assim, aonde que tá todas as outras questões que a misoginia e o machismo refletem, né? Será que, até que ponto vale de alguma coisa falar sobre masculinidade tóxica se a gente só vai falar sobre o homem que não pode chorar, não sei o que, não sei o que lá, sendo que outras pessoas estão sofrendo opressões muito fortes que são desencadeadas por tudo isso, mas não, o homem só está interessado em resolver aquilo sobre ele ter que performar, a pornografia ser ruim para ele, e aí é muito interessante, assim, né, que a gente, vou pegar alguns trechos aqui da letra pra gente falar um pouco sobre. Então a gente pode ver, por exemplo, um trecho que ele fala: me vi traindo por ter me traído. E eu acho que isso expressa bastante, assim, né? Ele se viu traindo porque, como que é? Ele se viu traindo por ter me traído. Então, assim, é uma coisa que quase como se fosse justificável as ações dele, né? A gente percebe na música toda que ela é muito contraditória, ela fala sobre responsabilização, ela fala sobre infantilizar, mas ele mesmo tá se infantilizando e tá desresponsabilizando na música inteira quando ele coloca isso de tipo assim, isso foi um grande acaso, sabe? Como se ele não fizesse parte, ele e todos os homens não fizessem parte dessa opressão que eles mesmos sofrem, né? Então ele se coloca assim de lado dessa responsabilização e se coloca como uma grande vítima, que aí é o meu grande desconforto disso tudo, que coloca assim como se, nossa, eu sou a grande vítima desse machismo, sendo que são as próprias pessoas que causam. E aqui a gente pode fazer um link com o Fiuk, quando teve toda aquela discussão no BBB. E aí ele coloca, não, porque a gente é o homem branco, opressor e não sei o quê. E que esquisito que é isso, né? Ele começa a chorar.
E aí a gente percebe claramente como o assunto era sobre outras pessoas, não tinha nada a ver com ele, mas ele quer puxar aquele protagonismo pra ele, e ele dá o show dele, e ele coloca assim, começa a chorar, não, porque não sei o quê, como se de novo ele fosse uma vítima, assim, então é muito problemático essa questão de se colocar como, nossa, porque a gente sofre, se colocar numa igualdade, assim, né, como se tanto homens e mulheres fossem vítimas no mesmo patamar, né? Como se fosse uma coisa, assim, um meteoro que caiu aqui o patriarcado e, nossa, aí sim, todo mundo foi afetado. E aí, vamos fazer o que com isso, né? Aí ele fala aqui, né? E cair na pornografia, esse cair, assim, é muito assim, ele caiu do nada, caiu. Essa porra só vicia, te sugar, mas fazer nananã. E você pensa que devia ter outro corpo, outra pica. Então, assim, né? Ele quer falar que o homem, a gente pega o Thiago York, um cara bonito, branco, com um corpo super assim, ele até faz umas poses assim, né? Meio de grego. E assim, não tem nada mais padrão do que ele. E ele tá falando sobre que ele quer ter outro corpo, outra pica. Ele tá falando da pornografia, depois ele vai falar dos pais dele, da família dele. Assim, ele não cita as mulheres. Assim, a pornografia é ruim pros homens, nossa, assim, de fato é. Mas é muita cara de pau pra mim colocar pornografia como, nossa, como é ruim pros homens porque eles querem ter outro corpo, outra pica e isso vicia. Nossa, sabe? E todas as mulheres são violentadas na indústria da pornografia. E todas as mulheres que têm que depois se relacionar com homens que são viciados em pornografia. Aí que ele coloca, meu pai foi uma referência de homem forte, trabalhador, não sei o que, não cita nenhuma mulher na família dele. Aí é muito louco, assim, eu acho que é muito, muito simbólico que ele coloca em toda a letra, a única vez que ele cita uma mulher, é uma parte que ele vai falar. Que complexo é esse? Mamãe, é você? Gente, assim, primeiro que eu não entendi essa parte, mas assim, ele traz um negócio de uma infantilização, de ele falar, mamãe, é você? Sabe? Só nesse momento que ele traz como a mãe, como aquela que vai cuidar, como aquela que vai trazer um afago. Então, que louco, assim, porque quando ele menciona pai, é o trabalhador, o guerreiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando a mãe é tipo, socorro, mamãe, vem. Um cara de 35 anos escrevendo essa letra e depois falando que a gente tem que parar de se infantilizar. Então, assim. Aí o outro trecho que ele fala tem que ter peito, tem que ter culhão pra amar direito. Então, assim, né? Não entendo nada, porque tem que ter culhão é muito esquisito, né? A gente colocar que tem que ter culhão. E aí tem muito essa coisa, né? Que as pessoas falam, não, vai ser homem de verdade, você tem que ser homem de verdade, não sei o que, não sei o que. Vai falar coisas assim boas, né? Tipo, assumir responsabilidade. Primeiro que assim, o que é ser o homem de verdade? Porque o homem de verdade que tem a realidade é ser uma pessoa que não se responsabiliza, é ser uma pessoa infantil, é ser um monte de coisa ruim. Então, é, sim, é muito estranho que a gente fala assim, não, você é homem de verdade, assim, pra, tipo assim, peitar. E aí ele bota aqui culhão, né? Então, assim, como é bizarra essa questão que ele associa, que é associada, né, o culhão do toda essa questão falocêntrica, como se isso fosse algo viril, como se isso fosse um lugar da coragem, quando a gente sabe que assim, os homens são muitas coisas, muitas delas ruins, e coragem é uma das atribuições aí que fazem parte do homem padrão, né? E aí o último trecho aqui que eu quero destacar é quando ele fala, eu tive medo do meu feminino. Sim, o que é isso, né? O que é o feminino? Assim, dá pra entender que ele não entendeu nada, porque assim, como coloca, ai, medo do feminino, essa coisa de atribuir tudo que é do campo da subjetividade, a gente atribui ao feminino, tudo que é do objetivo, a gente atribui ao masculino. Então, assim, o que é isso das pessoas ficarem falando que a gente tem o nosso lado feminino e o nosso lado masculino, sabe? Se não é mais do que reforçar esse padrão de gênero, estereótipo, que um é do lugar sensível, acolhedor, que cuida, e o outro é o que vai pra vida, é o que não sei o que, né? E as pessoas, os jovens místicos aí adoram falar essa coisa do yin, do yang, o lado feminino, o lado masculino. E eu quero fazer um alerta aqui que eu acho isso eu acho isso horrível, assim, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de usar esses termos de feminino e masculino quando a gente pode falar subjetivo, objetivo, lado racional, lado emocional, que de fato todo mundo tem. Mas não tem por que a gente nomear dessa forma, porque não faz o menor sentido, como se existisse alguma diferença biológica em que as mulheres são mais suscetíveis a um campo e os homens mais suscetíveis a outro. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, pra mim colocar esse trecho na música foi realmente
o fim da picada. Então, nessa música a gente consegue perceber que, assim, parece um cara que tava lá, falou, nossa, deixa eu fazer uma música aqui, vai aparecer. Assim, não acho que a intenção dele foi aparecer, mas a gente percebe que é uma pessoa que elaborou muito pouco sobre a questão, não deve ter lido nada a respeito, não deve ter um monte de estudo falando sobre masculinidades, queer, sabe assim, um monte de coisa. E aí ele pega um monte de clichê, um monte de obviedades por aí e coloca pra ser dito e as pessoas aplaudem. E assim, como é preciso que um homem branco e bonito e na mídia venha falar sobre isso pra gente se tocar sobre alguns assuntos, assim, quando muitas pessoas já estão falando sobre isso, mas que não é o padrão, assim, né? E ele vai falar lá sobre masculinidade como se ele fosse referência de masculinidade. E é muito louco como ele se acha a referência a partir desse lugar de ser uma pessoa no padrão, magro, nesse, sabe assim, rico, tem fama. Enquanto assim, são masculinidades, né? Ele pode estar falando da experiência dele ali, mas é extremamente autocentrado e narcisista colocar aquilo como se fosse a masculinidade hegemônica, assim, né? Pode ser hegemônica porque ele de fato é o que tá ali assim, ele representa uma supremacia, mas não é o que a gente vê na rua, o que existe no mundo real. Então, assim, né, o que a gente pode pensar sobre masculinidade tóxica? O que é ser menos violento? Ele traz essa estética também da calça, né? Da calça larga e vermelha para se colocar no lugar do que é tido como feminino. Que aí vem muito assim, aquela coisa do hairstyles, que usa saia, que usa vestido, que pinta a unha. E assim, eu sempre falo, costumo falar assim, que daqui a pouco as pessoas vão falar assim, as pessoas não, os homens vão estar falando assim, né? Eu, machista, eu até pinto a unha de preto, sabe, assim? Porque parece que é a atualização da esquerda macho, assim, né? Que esses homens acham que o ser menos violento é colocar florzinha na barba, é usar uma saia, é ter o cabelo mais comprido. Quando não é assim, né? O que a gente quer é que vocês repensem tudo que vocês fazem e fizeram nos relacionamentos, no tratamento com mulheres, na camaradagem com os brothers, sabe? Porque é isso. E aí eu quero falar um pouco sobre esses homens, assim, né? Porque, assim, os machão e tal, assim, eu nem me dou trabalho. Mas o que são esses homens agora da esquerda que ainda tem muito a desejar, né? Eu acho muito engraçado que se você for para aplicativos de relacionamento, você vai ver que muitos deles colocam ele não, fora Bolsonaro. E às vezes só isso, assim, na descrição, né? Como se isso fosse, assim, selo aprovação de alguma coisa, assim. Porque, pelo amor de Deus, em 2021, indo pra 2022, você ainda não é fora Bolsonaro, assim, sabe? É o mínimo, é o mínimo. Então, assim, por que coloca isso como se fosse uma coisa assim de, ai, sabe assim? Fora Bolsonaro pra pegar mulher, hein? Então, assim, como ainda tá fraco e tá podre. E uma coisa que eu tenho algumas coisas que já aconteceram, né? Eu acho muito engraçado, principalmente assim, nesse lugar do futebol. Eu acho muito interessante como tem um monte de abuso, né? Um monte de coisa. E as pessoas, os homens, não se importam muito em falar sobre. E aí, um caso assim, que eu acho bem específico, que eu vejo acontecer muito, já aconteceu com vários casos assim, de vários homens falarem sobre. Por exemplo, do Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo ama Cristiano Ronaldo, não sei o quê. E assim, acho que 2019, 2018, não me lembro, saiu toda a repercussão que ele foi responsabilizado por um estupro, né? Há uns 10 anos atrás. E aí, mesmo esses caras, assim, que são da esquerda, até de uma esquerda radical, eles acabam caindo nessa, assim, né? Eu tava lá fuçando no Instagram e tal, e vi uma vez que um cara desses colocou uma imagem do Cristiano Ronaldo e super assim, nossa, como ele é incrível, não sei o quê, por conta do que ele joga de futebol, né? E aí eu fui perguntar pra ele, falei, cara, por que várias pessoas, assim, vários homens que eu conheço, pessoas, assim, que são conscientes, ficam, tipo, falando de Cristiano Ronaldo, sabe? Tipo, saiu notícia do cara que ele estuprou a garota e não sei o quê. E vocês ficam colocando foto, ficam falando coisa boa deles, ninguém discute sobre isso, sabe? E aí ele falou pra mim até pouco tempo atrás ele não sabia disso e que ele ficou sabendo recentemente, não sei o quê, mas que ele não ficou sabendo. E assim,
Naquele momento ele já sabia e mesmo assim colocou a foto, né? E muito louco que agora, dias depois também, eu fui ver de novo, ele colocou uma foto falando como ele era incrível, não sei o que, e o dono do futebol. Então, assim, como é super violento, né? Como que uma pessoa conscientizada não para pra pensar 2 segundos, nossa, o que representa eu colocar uma foto dessa aqui no Instagram, sabe? É uma violência para as mulheres ter que olhar para isso. Principalmente por aquelas que já passaram por algum tipo de abuso, assim. Só que dane-se, né? Ninguém se importa, essas pessoas não se importam, os homens não se importam. E é muito engraçado ele falar assim, não, porque eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. E aí, assim, como é interessante que essa notícia não corre entre os homens. Porque você vê que esse povo que super acompanha futebol, se a notícia não chegou neles, assim, como que a notícia chegou em mim, que eu não sei nada sobre futebol, e em várias amigas minhas que também não sabem nada, mas não chegou nesses caras que estão todo dia acompanhando o futebol europeu, sabe? E é isso, não interessa, não interessa. Não interessa pra eles saberem. Se um soube, também não foi contar para os outros homens que conhecem. Porque não interessa esse tipo de informação e tanto faz o que ele fez. Ele vai continuar sendo o herói do futebol europeu e ninguém liga pra isso e vão usar a imagem dele e vão glorificar a existência dele. E isso é um abuso cotidiano. E aí, outra coisa que eu achei muito interessante foi conversar com um amigo. Eu falei, nossa, meu, você gosta dele? Ele falou, sim, gosto. O que você acha da questão do estupro dele? Aí ele me falou, ah não, mas não teve prova, né? Então assim, não teve prova? Sim, você quer um vídeo deles ali no momento? Como é que é? Sabe? Que tipo de prova a gente precisa ter pra botar a mãozinha na consciência e falar assim, não, acho que eu não vou ficar postando foto. E aí a última coisa que eu queria falar é que eu lembrei, com essa história toda, eu lembrei de uma matéria que saiu no Papo de Homem, que é um site, um blog que se propõe a discutir as questões de masculinidade e tudo mais. E aí foi uma coisa que me incomodou muito quando eu li. O da matéria chama 129 projetos, iniciativas e pessoas que trabalham com a transformação dos homens no Brasil e no mundo. Então ele vai listar lá algumas coisas, mas o que me chamou muita atenção é que no meio do texto ele coloca assim, ele fala que o debate é importante sobre masculinidade e tudo mais, mas que o que muitos passam a absorver disso é que o masculino é tóxico e que todos os homens são tóxicos, potenciais abusadores, opressores e estupradores. Concordo, são mesmo. E daí ele coloca, o masculino se torna sinônimo quase de uma doença, de algo a ser combatido. Então ele tá indo contra, assim, falando assim, não, tá muito perigoso a gente colocar isso como ato do homem potencial abusador. E aí ele vai trazer um artigo de uma mulher na gringa que postou na época do Trump, isso daqui acho que é de 2018, e ela postou falando sobre como o Trump traz essa questão da masculinidade. E aí, ao longo do texto, ela vai falar assim, ele coloca aqui, sou exagero, pois é exatamente o que a respeitada escritora e professora Lisa Wade propõe nesse artigo, que a gente pare de perder tempo e declare logo uma guerra à masculinidade. Aí ela fala, precisamos atacar a masculinidade. Não digo que precisamos recuperar a masculinidade, isso é, encorajá-los a se identificar com uma versão mais gentil e bondosa disso. O problema não é a masculinidade tóxica. O problema é que a masculinidade é tóxica. Aí ele coloca, assustador. E tem escutado falas similares em vários outros locais. Então é muito engraçado assim que ele coloca, é assustador. Nossa, essas feministas aí que estão colocando que o masculino é tóxico, não é que existe um masculino tóxico. E aí eu acho, assim, gente, Papo de Homem é um blog que existe há muitos e muitos anos, trabalha essas questões há muitos anos, e eu acho que a gente tem que ter um olhar muito crítico para projetos como esse, pra gente ver sobre o que eles estão falando, sabe? É só pra acolher os homens ou é pra debater realmente as estruturas patriarcais, sabe? E eu fiquei muito irritada quando eu li isso, de ele coloca assim, nossa, é assustador que a mulher tenha falado isso, quando claramente ele não entendeu sobre o que ela tá falando, né? Porque ela coloca isso, de que a gente colocar um campo do masculino e do feminino, eu li o que tá lá, e vocês podem entrar por esse título que eu falei pra ver também, mas ela coloca isso, como o masculino por si só, ele vem, essa nomenclatura de masculino e do que tudo que a gente atribui ao masculino é de fato tóxico, é abusivo, é violento.
Então, assim, realmente o masculino é o problema. Eu acho que a gente nem precisava estar, de fato, trabalhando masculinidade como masculinidade tóxica. Porque o ponto não é esse, a masculinidade é de fato tóxica, né? Então, assim, como essa questão de gênero, da gente ter dividido os gêneros, isso já é por si só violento, porque a gente atribui coisas muito fechadas para um, muito fechadas para outros, e da forma que a gente conhece realmente é muito ruim. Então, assim, a gente não quer que um homem reflita sobre a sua masculinidade tóxica. A gente quer que reflita sobre a masculinidade, sabe? Porque, de fato, ela é intrinsecamente, a sua raiz é violenta. Então, gente, é isso, muita coisa. Eu até queria falar mais sobre, eu queria dar um pitaco aqui num negócio de casamento às cegas que eu vi, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, assim, se você gostou e se quer conversar, deixa comentário. Primeira vez aqui no YouTube, então se puder ajudar, mandando pras pessoas e tudo mais. Se quiser deixar sugestões de novos vídeos, fica aí à vontade. Eu tô lá no Instagram, pode vir conversar, eu gosto muito. Temos um chat no Telegram também, pra gente conversar de uma forma um pouco mais confortável, assim, íntima. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui. E fique aqui, se inscreva que vai ter mais vídeos. E até a próxima. Um beijo!